aumento das exportações por países europeus, né? Então, essa parte de procedência é importante. Mas, quando a gente fala de controle de qualidade, esses equipamentos, né, e em particular, análise de nitrogênio de proteína, né, a gente está falando tanto na área de agronomia, né, em solos, plantas, folhas, e também nos alimentos finais, né, e também em alimentação e ração animal. Então, essa quantidade de proteína, ou que é avaliada por esse tipo de tecnologia, é muito importante para determinar a qualidade, principalmente a qualidade nutricional, tá? A rotulagem correta, né, dos produtos, e a avaliação benchmarking de produtos da concorrência. Tá? Então, através da determinação de nitrogênio, é possível se estimar com cálculos a quantidade de proteína. Tá? Enxofre também, em algumas áreas, é importante, né? Principalmente para alguns aminoácidos, como do ciclo da cistina, cisteína, né? Dentro do ciclo aí de alimentos, né? E também em algumas indústrias, como a cervejeira e como na área de pecuária também. Tá? Métodos oficiais, todos esses tipos de tecnologias de análises elementares, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de nitrogênio Kido, né? Uma tecnologia de laboratório de vários anos aí, né? De décadas, né? Podemos dizer. Né? Não é tão simples, né? Mas esses analisadores elementares são uma alternativa, né? Uma forma mais simples de manipulação da amostra, tá? E atendem todas as prerrogativas, principalmente da OAC e de organizações internacionais de qualidade, né? Tanto Europa como Estados Unidos, né? Basicamente, o que a gente tem dentro de um analisador elementar, né? Para a gente ter um resultado de análise, é inicialmente o preparo de amostra, sua homogeneização, o módulo de introdução, a análise propriamente dita e a obtenção dos resultados, e aí a partir do nitrogênio, o cálculo da proteína, de teor de proteína. Então, a gente está falando de uma parte de preparo de amostras, né, que envolve principalmente a sua homogeneização. Então, a gente pode trabalhar tanto com matrizes sólidas como com matrizes líquidas. Essas amostras, se sólidas, são pesadas em cadinhos de estanho, né, moídas. Para líquidos, né, geralmente é necessária a remoção de CO2 e degasificação da amostra, e ela pode ser injetada tanto absorvida, né, em um cartucho cromossorbe, como um sistema de injeção de líquidos convencional. Tá? E a qualidade dos resultados, né, para ter uma boa qualidade, uma boa precisão analítica, né, ela é afetada pela homogeneidade da amostra. Então, aqui a gente vê mais ou menos a ideia desse tipo de tecnologia, que é um método chamado Dumas, né? Uma melhoria do método Dumas, com dois tipos de injetores aqui. Aqui a gente vê, não sei se tem um laser aqui no meio, não. A gente tem um analisador de sólidos na esquerda, e na direita aqui um injetor para amostras líquidas. Tá? E dentro disso, o nosso analisador elementar, né, que pode determinar carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre por combustão, e, se for necessário, oxigênio por pirólise. Aí a temperatura é bem maior, né, dentro dos reatores. Mas, basicamente, em alimentos, a gente está falando de nitrogênio, né, em alguns casos também, como a gente viu, enxofre. Então, ele é chamado de método Dumas modificado. Tá? Dentro desse equipamento, você ainda tem após a combustão, você tem uma separação desses gases através de uma coluna cromatográfica, né? Uma coluna de um cromatógrafo gasoso, e esses compostos, então, vão arrumar para um detetor de condutividade térmica, TCD, para fazer a determinação. Tá? São mais de 20 configurações, né, possíveis, né, para micro e macro, né, dependendo do resultado. Na figura à direita abaixo, a gente vê o sistema para nitrogênio. Então, a gente tem um reator preenchido com reagentes apropriados para fazer essa conversão do nitrogênio, né? Primeiro é feita a oxidação, depois a redução dele para nitrogênio. Você tem um trap de água, porque geralmente as amostras
tem os teores de carboidratos, tudo isso aí vai gerar água, vai gerar CO2, isso aí é removido em TREPS. Depois ele passa na coluna cromatográfica e ruma então para um detetor de TCD, onde você vai ter o seu pico de nitrogênio, e aí, esse nitrogênio você vai fazer o cálculo em relação à porcentagem de nitrogênio em relação à massa que você pesou da amostra inicial e fazer a conversão isso aí para proteínas. Tá? Existem, como a gente falou, mais de 20 configurações distintas, né? Tá? Para quem quer fazer também nitrogênio, enxofre e carbono, tá? Com 1 ou 2 inlets aí para as amostras, né? Para casos de onde aqui a gente vê os resultados, né? Fazendo enxofre, fazendo oxigênio no cromatograma direita, né? E os outros elementos. Então é um equipamento CHONS. Tá? E no meio uma configuração para enxofre. Tá? Aqui a gente tem um detetor específico para enxofre, caso seja necessário determinações de traços, né? Eu digo ppms, né? Abaixo de 10 ppm. Então, análise orgânica elementar. Por fim, você tem o relatório de amostras, onde você tem todo o cálculo aí de proteína, né? Que vai converter o valor de nitrogênio para a proteína, como a gente falou, né? Que é esse Eager Smart. Então, como a gente... Aqui, vou dar alguns exemplos aí já está pulando. São várias aplicações que a gente já tem desenvolvido, né, com esses equipamentos para distintas matrizes, né? Enfim, eu vou mostrar aqui algumas delas. E o comparativo, né, por exemplo, com ração animal, né? Método convencional, Kildall, o método de combustão e o método de Flash Smart, que é essa tecnologia que a gente está conversando aqui. Então, os resultados são equivalentes, e aqui a gente está falando de distintos tipos de ração, né? Desde de milho, ração para gato, diferentes rações e diferentes porcentagens de proteínas, né? Ai, meu Deus. Aqui a gente vê valores, né, de precisão, então tudo abaixo aí de 1% em RSD, para níveis para grãos, então a gente está falando aqui de milho, trigo, soja, feijão, diferentes valores, né? Farináceos, e aqui a gente já percebe uma interessante linearidade aqui do equipamento, enquanto a gente tem as farinhas convencionais, né, com valores de proteína em torno de 8%, 10%, a gente tem aqui uma amostra, aqui, a penúltima ali, que é o amido, tá, com um valor de nitrogênio extremamente baixo. Tá? Então, você consegue uma sensibilidade aqui, a gente está falando 0,05%, né, tá, em nitrogênio, né, ou equivalente a 0,3 de proteína, com esse desvio extremamente baixo. Tá? A parte de laticínios, né, tanto queijo como leite, diferentes matrizes, tá, iogurte, tá, produtos cárneos. E na área de cervejaria, né, comparando aqui o nitrogênios, né, de proteína, né, que a gente já está falando, já está numa escala aqui de partes por milhão. Tá? Teores mais baixos, né, inclusive aí a parte de enxofre, sendo usado um detetor de FPD, né, de chama. Então, as matrizes mais distintas, né? A vantagem é que essa matriz, quando chega no forno de combustão, vira tudo basicamente CO2, água e nitrogênio, né? Então, você não tem... O efeito matriz é muito minimizado, né, por conta disso. Então, a gente viu aplicações aqui de leite, a gente viu aqui aplicações de grãos, chás, indiferentes, né, do resultado, da matriz que a gente trabalha, a gente ainda consegue um bom resultado, né? E aqui a gente tem um comparativo, né, porque esse mesmo sistema ele pode operar com hélio como um gás de arraste, né, ou argônio. Né. Houve a questão da guerra na Ucrânia, tudo isso aí, o preço do hélio aumentou muito, né,
Então é possível você utilizar também argônio como um gás carregador dentro do equipamento, tá? E diminuir ainda mais o seu custo por amostra. Aqui a gente tem um site, depois acho que vocês vão receber cópia também dessa apresentação, né? Um compêndio de aplicações, tá? De distintas matrizes, né? Então vocês, desde como preparar a amostra, como colocar ela dentro do equipamento, quanto pesar, tá? Em função de quanto você espera ter de nitrogênio na sua amostra. E aí, para lembrar, esse sistema aqui de análise elementar, como a gente falou, ele pode ser um inlet para um espectrômetro de massa de razão isotópica. Tá? O ano passado a gente abordou dentro do Metroalimentos temas de adulteração, de desvio, de fraude de alimentos. Foi bem na época que teve as normativas, aí, por exemplo, da água de coco, né? Será que foi adicionado açúcar exógeno na água de coco? A questão de rotulagem, né? Da água de coco integral, ou mesmo sucos. Então, essa parte isotópica é fundamental para isso, né? Para rotulagem, para avaliar adulteração e desvio, né? E aqui a gente vê o mesmo analisador elementar, só que acoplado então ao IRMS, tá? E podendo então determinar, né? Aqui a gente tem o IRMS após a nossa análise elementar. E aí avaliar então o delta, né? Então a gente está falando aqui isótopos estáveis, né? De carbono, principalmente para adulteração, do tipos de adulteração com açúcar exógeno. A gente tem um nitrogênio, delta nitrogênio 15, para avaliação de agricultura orgânica, quando foi usado ou não fertilizantes. Tá? A assinatura isotópica é distinta. A questão de enxofre, oxigênio e hidrogênio é muito utilizada para avaliação de procedência. Pelos ciclos hidrogeológicos, depende aonde o alimento é plantado, você tem uma assinatura isotópica. Então, você pode certificar um produto se ele está vindo de uma região, por exemplo, desmatada ou não. Então, carbono, origem botânica, se é uma planta do tipo C3, ou se é uma planta de fotossíntese do ciclo C4. C4 é basicamente milho e cana, né, que são usados como adulterantes, por exemplo, em mel, em suco, né, adicionados. O nitrogênio tem a ver com a fertilização do solo, tá? Se é orgânico, não é orgânico, e como a gente falou, enxofre, oxigênio e hidrogênio tem a ver com o ciclo de chuvas da região. Tá? Tem a ver com a altitude, com a latitude, né? Então são possíveis de fazer mapas, né? Geomapas, né? Inclusive com várias normativas também aprovadas aí dentro do Códex Alimentários, dentro da FAO e dentro da OAC, né? Por exemplo, na área de vinhos, a gente tem o Senai aqui em Campinas, utiliza esse equipamento para fazer a avaliação de vinhos, tá? Se foi adicionado água, se foi adicionado açúcar, né, dentro do vinho, né? Na parte de sucos, aqui no Brasil, a gente viu recentemente a questão de água de coco, mel também é uma área importante que muita gente questiona, né? Quer dizer, o mel adicionado, o mel silvestre, né? Tudo isso daí é possível fazer com o sistema isotópico. E aqui a gente vê os isótopos de hidrogênio e oxigênio, como eles variam, né? Eles não são fixos, os isótopos naturais, ao redor do mundo. Tá? Então a gente vê em regiões mais frias, tá? O delta, tanto o oxigênio e o hidrogênio, ele é mais negativo do que em regiões mais quentes. Então, o valor de delta vai aumentando conforme diminui a latitude, né, dentro do continente. E também em relação a altitudes, também isso é alterado. Tá? Então, a água de coco que a gente consome no Brasil, às vezes é comprado coco liofilizado, que vem da Indonésia, e é adicionado água aqui. Então, você tem uma assinatura isotópica bem diferente do coco que é feito aqui no país. Então, a gente vê uma assinatura, um valor isotópico bem diferente, em particular de oxigênio e hidrogênio. Tá? O arroz, a autenticidade do arroz basmati, né? Ele tem uma assinatura isotópica, né? Então, a mesma coisa, esse arroz vai naquele analisador elementar, né? Para você fazer esses isótopos, né? O café brasileiro, o café africano, o café da Colômbia,
tem uma assinatura isotópica diferente. Aqui deve estar pequeno aí para vocês, mas a gente tem no eixo Y aqui o delta de hidrogênio e no eixo X o delta de oxigênio. Então, a gente vê como cafés de distintas regiões têm valores isotópicos diferentes. Tá? Isso é bom saber que a gente não está comprando gato por lebre, né? E aqui os ciclos de carbono, como a gente viu, né? Ciclos de planta C3, ciclos de planta C4. Tá? Os valores C4, em geral, são mais positivos. A gente está vendo aqui em torno de menos 11, o delta carbono, 13. Né? E para plantas do tipo C3, em torno de menos 20, menos 27. Né? E aí, se o açúcar é de cana ou é de beterraba, você tem valores totalmente diferentes. Então, você pode ir fazendo adições, isso no vinho é feito, né? Você vai fazendo adições de açúcar em proporções diferentes, né? Geralmente se usa açúcar de cana aqui no país, você vai tendo valores distintos de delta carbono 13. Aqui, se o mel foi adoçado com açúcar exógeno, não só com xarope de milho, mas com outros tipos de açúcar, né? É uma normativa da própria OAC, você consegue, tanto por uma análise direta, né, pelo analisador alimentar, tá, a partir de um certo valor de adulteração, tá, 7%, né? Abaixo disso, você consegue fazer ainda uma separação prévia cromatográfica dos açúcares antes de ir para o IRMS. E aqui a gente tem a separação de LC e IRMS. Então, a separação principalmente da sacarose, glucose, frutose, né? Dentro aí dos açúcares. A questão da água de coco, como a gente falou, né? Se você tem uma adição de algum açúcar C4, que é a principal fraude que é feita em água de coco, né? Você consegue pegar pelo delta carbono 13. Por fim, o sistema aqui, Flash Smart, a gente convida vocês para conhecer mais, né? Uma operação autônoma, para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, o menor consumo de gás, a gente viu que pode trabalhar com argônio, mas mesmo trabalhando com hélio, existe um sistema de válvula de economia de gás, que quando ele está em stand-by, ele vai para o argônio ou vai para nitrogênio também, para você não gastar o hélio, né? O menor custo por amostra, ainda comparado com Keldal, né? Extremamente baixo, aquela quantidade de reagentes e do tempo que você tem para fazer no Keldal. Aqui uma análise total, aqui a gente está falando em torno de 10, 12 minutos para os 5 elementos. Né? E aí a garantia também, tanto no forno como no detetor de TCD de 15 anos. Né? Então é um investimento de longo prazo que garante um retorno bem rápido, né, para as demandas aí do laboratório. Né? E aqui eu coloco as disposições, o meu contato da SENS. Agora a SENS está trabalhando, além da linha de RMS, esses sistemas aí, Flash, para análises elementares que a gente apresentou hoje. Qualquer dúvida, agradeço a vocês pela presença. Iniciar o debate, as considerações e abrir para as perguntas. Muito obrigado, Patrícia. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o Mark pela sua as suas exposições são sempre muito bem recebidas aqui, com muita novidade, muita curiosidade, né? E eu queria perguntar para você, inicialmente, nada muito técnico, primeiro que eu não conheço, né? Eu não sou especialista dessa área, mas enquanto o pessoal vai preparando aí para fazer perguntas, eu queria saber, é melhor fazer evento presencial ou melhor virtual? E a resposta... Eu acho que presencial sempre é melhor, né? Conversar com... Principalmente, aqui a apresentação tudo bem, mas é o cafezinho, né? O que importa, né? No virtual a gente não tem o cafezinho virtual, né? Você desliga a sua câmera e vai tomar o seu café, né? Aqui pelo menos a gente... Mas, com certeza, presencial eu acho melhor. Apesar do virtual ele ter às vezes uma abrangência maior em relação ao país, né? Muito legal. Alguém tem pergunta? Senão eu vou começar a perguntar eu mesmo. Não? Não é possível?
Mark, com todos esses exemplos, existe alguma coisa hoje na área de alimentos que não é possível ser detectado alguma fraude? Eu vi esses equipamentos que você acabou de mostrar, né, de razão isotópica, parece que tudo é possível de você perceber se ali existe fraude ou não. Eu acho que sempre é uma corrida de gato e rato, né? Enquanto a gente vai melhorando as tecnologias, os fraudadores vão melhorando o jeito que eles fraudam, né, os alimentos, né? Por exemplo, tem gente que está adulterando mel com açúcar de arroz. Aí o método tradicional não vai conseguir pegar. Aí a gente tem que avançar o método, né? Fazer, sei lá, HPLC, né? IRMS e tentar outras alternativas, né? Mas às vezes os próprios fraudadores até têm equipamentos também. Então eles querem saber até quanto a gente consegue fraudar sem os órgãos de controle Legal. pegarem, né? Ô, José Aparecido, você que deveria estar aqui, eu vi termo ali, quantos anos você trouxe de termo Fisher, né? Eu acho que você que poderia fazer muitas perguntas aqui. Alguma questão? Gente, não é possível. Foi muito... Ah lá, apareceu um voluntário lá no fundo. Por Olá, favor. tudo bem? Eu sou o Pablo, eu sou aluno da UFRJ. Não está saindo a voz? Parece que não. Agora foi. Eu sempre tive muita curiosidade, né? Já fiz estágio em... Alô? Tá. E fiquei em dúvida, né? Em relação à eficiência da... Troca o microfone, por favor. Eles estão cansadinhos já, depois de um dia intenso. Agora foi. E a minha dúvida fica em relação à questão da gente trabalhar com métodos oficiais de análise, né, que são determinados pela OAC, e até que ponto, né, esses aparelhos e essas metodologias a gente consegue substituir pelas metodologias oficiais, elas têm essa mesma equivalência para a gente liberar um laudo, ou isso fica mais a chão de fábrica, ao momento que você recepciona a sua matéria-prima, você quer ter uma noção de como essa matéria-prima está chegando para você. Porque o que eu penso, né, seria nessa intercambiabilidade da gente poder migrar para um laudo oficial, porque geralmente aqui os regulamentos técnicos, né, de identidade e qualidade, eles vão pedir metodologias da OAC. E aí eu queria saber em relação a essa questão de intercambiabilidade de resultados. Excelente pergunta. Seu nome é Marcos, né? Pablo, né? Pablo. Então, Pablo, excelente pergunta mesmo, né? Muitos dos métodos que a gente mostrou aqui, né, são métodos OAC e já aceitos para a OAC, né? De qualquer forma, né, as indústrias também utilizam para fazer a inspeção de matéria-prima, porque isso aí é importante, né, também, né? Você falou que veio da área farmacêutica, né? Mas, de qualquer forma, na área farmacêutica, até na área de toxicologia, existe a questão da validação do método, né? Um método pode ser validado também, né, in-house, né? E acho que as auditorias da 7025, né, tem toda uma questão em relação à validação do método, né? E eu acho que isso é importante para todo o laboratório, né? Mesmo que a gente tenha a tecnologia, o equipamento seja aceito pela OAC, eu acredito que o laboratório deve conduzir validações de método, né? Ao mínimo usar materiais de referência certificados, né? Você poderia me corrigir se eu tiver. Mas, assim, muito do que a gente mostrou também, a gente mostrou usando materiais certificados de referência. Então, a gente sempre recomenda, ao instalar um equipamento, que se adquira ou que o laboratório tenha um material de referência, né? Para poder ter essa segurança, né, também, né? Resultado. Mark, já que você falou de materiais de referência, hoje muitos desses materiais vêm do exterior, né? Você teria alguma resposta para a seguinte pergunta?
onde nós somos mais carentes em materiais de referência para essas técnicas? Quais são os materiais que nós precisamos desenvolver? Não sei se você teria essa informação. Sempre, claro, o ideal é tentar você simular ou utilizar uma matriz a mais próxima possível da que você vai analisar, né? Mas acredito que a gente tem que pensar na realidade do Brasil, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui, né, na maior parte, né? Por exemplo, soja, eu vejo uma questão muito importante, né? A questão de leite, né? Tudo isso, alguns materiais, né? Eu acho que poderia se trabalhar com confecção aqui nacional de materiais de referência, porque a gente até tem laboratórios para isso, né? O próprio Metro, né? Muitas vezes eu acho que poderia agregar nesse sentido, assim, né? Mas é uma área, até eu gostaria de ouvir também se até é uma área bastante carente, né? Nós precisamos aumentar o número de produtores de materiais de referência. Então, a minha pergunta tinha o seguinte sentido: se você tivesse que sugerir quais são as áreas ou as matrizes que seriam importantes para a gente desenvolver para atender as demandas atuais, teria alguma em específico, uma ou duas, três? Eu imagino soja, leite e produtos cárneos, né? Quer dizer, pensando na própria balança comercial aqui do nosso país, né? Eu acho que e produtos que são baseados nessas análises de proteínas, né? Ou valorizados, né, em relação ao teor de proteínas, né? Tá certo. Imagino. Perguntas? Doutora Merenice, e lá nós precisamos de material de referência, como... Para Thelma? Vamos aproveitar. Thelma, por favor, se puder A gente participou de um ensaio de proficiência da rede metrológica, eles colocaram um piloto para razão isotópica de carbono, né? E depois também falaram de uma possibilidade de fazer um material de referência, se a gente, né, poderia participar novamente para poder dar oportunidade para ter um material de referência vindo daí desse ensaio de proficiência. A gente participou, né, e lógico, tivemos o resultado, ficamos dentro do esperado, mas assim, nós não temos, nesse caso da razão isotópica, a gente não tem um ensaio de proficiência nem internacional 17.043, não temos. Então, esse provavelmente vai valer para a gente, porque a gente não tem. Só que no caso de bebidas, que a gente também participa, depende do avaliador que vem avaliar. No nosso caso, todos que vieram avaliar a gente, eles exigem que a gente faça um ensaio de proficiência com 17.043. Então, assim, a gente tem que fazer obrigatoriamente com internacional, que a gente não tem aqui. Mas, no LAREM, por exemplo, ou no próprio Ministério, é aceito esse da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, que é um ensaio de proficiência que já tem bastante anos, né? Eles não são 17.043, mas o próprio Ministério, eles indicam esse ensaio de proficiência, só que a gente tem problemas com o Inmetro, no nosso caso, eu estou dizendo, tá? Nos outros não, porque eu converso com as amigas parceiras e elas dizem, não, aqui eles aceitam. Né? Então, só para esclarecer, não podia ter aí uma padronização, né, desses auditores para todo mundo ou aceitar ou não aceitar, não sei como seria isso, mas, enfim. A gente estava conversando até no intervalo sobre isso. É uma situação complexa, né, porque a NIT DICLA 26, ela prevê ali uma hierarquia, né, na participação de atividades de EP. Então, vai muito, gente, do momento da avaliação, né? Claro, não estou dizendo que não tenha a divergência entre avaliadores, mas no momento da avaliação deve ser considerado a disponibilidade de um EP que exista mundo afora. O laboratório deve comprovar se ele tentou, se ele não conseguiu, se ele acessou pelo menos a base para ver essa disponibilidade. Ele pode mostrar isso como evidência para o avaliador de que não conseguiu participar enquanto disponível. Né? Então, são condições que a gente entende a dificuldade mundo afora dessa disponibilidade e, quando não tem,
que é um caso que você falou aí dos isótopos, né? Isso, esse não tem. Você buscou o que tinha, né? Então, aí é uma questão, tem inclusive situações do interlaboratorial que a NIT prevê. Tá? Então, são situações assim que eu até comentei, gente, o avaliador ele foi orientado para seguir a NIT DICLA 26, exatamente nessa hierarquia. Mas o laboratório, conhecendo disso e sabendo disso, ele sabe por que ele escolheu uma ou outra alternativa. Vale a pena essa discussão, pessoal. Vale a pena fazer o avaliador entender por que você não conseguiu. Tá? E aí, assim, se tem no mundo, está disponível, e você continua fazendo do mesmo jeitinho enquanto não estava disponível, em algum momento vai aparecer como não conformidade. Não, é muito pelo Porque aí contrário. existe o plano para 4 anos, para cobrir todo o escopo e toda a política. Mas não foi isso que eu disse, muito pelo contrário. Eu fiz o internacional, a gente participou do internacional. Ficamos tudo dentro, bonitinho, mas só que assim, o que eu acho que não é coerente é porque eu participei do internacional, a gente ficou dentro, uma coisa que a gente precisava bastante era do carbamato de etila. E mesmo fazendo internacional, o valor que eles tinham de carbamato era abaixo do limite de detecção, então assim, eu não consegui nem ver exatidão, que é um ponto importante para a gente participar do ensaio de proficiência, é muito importante a gente saber da exatidão, quando está lá abaixo do limite de detecção, limite de quantificação, não tem como a gente ver o limite de quantificação do EP era diferente do seu? Abaixo do seu? Não, era tão pequenininho o valor do que não carbamato atendia que não atendia a minha necessidade. Era muito pequenininho e não atendia. Isso é argumento técnico para você discutir com o avaliador. Para você apelar ou contestar a não conformidade. Entendeu? Sim, porque não pode simplesmente fazer um EP porque a CEGECR exige. Não é a CEGECR que existe. Existe a necessidade de uma atividade de proficiência. Isso. Né? Agora, se ela não atende o propósito, para esse qual caso, a validade disso? atendeu. Fazer por fazer? Isso, não me atendeu. Entendeu? Mas então, são coisas que a gente assim, orienta, inclusive os avaliadores. Busque ver o que o laboratório fez naquele momento, qual era a situação do momento. Porque eu vou falar para você, para a gente que está acostumada a participar, nós já participamos há muitos anos. Então, assim, eu participei já há muitos anos da rede meteorológica, a gente já participou em 2 anos de internacional, e para a gente, o melhor é o da rede meteorológica. O internacional, para o carbamato não atendeu, para as outras coisas atende, mas assim, tem divergência de unidade de medida. Então, assim, na hora que você vai passar o resultado, não está do jeito que é a unidade que pede aqui nas nossas legislações, está lá por hectolitro, miligrama por hectolitro, aí você tem que ficar passando por densidade, fazendo conversão, então, assim, um monte de coisa que pode induzir a erro ainda, porque é uma unidade diferente, você tem que transformar na hora de passar lá o resultado no site, então, assim, não é uma boa, entendeu? Mas, assim, você fica com aquela coisa, mas aqui a rede meteorológica, que é o único que fornece um ensaio de proficiência que já tem alguns anos, né, bastante anos, a gente não consegue utilizar porque o Inmetro, no nosso caso, ele disse que não, que ele ia me dar não conformidade se eu não participasse do internacional. Não é essa a regra, né? Você tem, mais uma vez, essa hierarquia e é mundo afora. Não é porque é internacional que você tem que participar, né? Isso, tem que ser acreditado pela 17.043, porque passa pelo sistema, né, de gestão que a 17.043 preconiza. Mas, gente, volto a dizer, são situações diferentes entre o aceite do organismo regulamentador, da rede meteorológica, depende muito do propósito. Para acreditação, as regras da NIT DICLA 26. Tá? E vocês tendo consciência do que vocês fizeram, atendendo com planejamento, com plano para 4 anos, né, estabelecido por vocês, conversem, contestem, não tenham medo de discutir tecnicamente o que vocês estão fazendo. Então, mas mais uma vez, o contexto do momento, tá? Aquele momento, o outro, de repente, demonstrou alguma coisa
que não estava disponível, que perdeu o momento, entendeu? Gente, não dá para comparar essas questões assim, sem a gente ter efetivamente o fato. Tá? Bom, de qualquer forma, foi interessante a discussão. Essa é uma discussão que a gente vem fazendo já há muitos anos, né? A Thelma já sempre nos orienta sobre isso. E temos que atender a NIT DICLA 26. E, dependendo do caso, vamos analisar com carinho para ver de que forma isso pode ser resolvido. Eu gosto de uma palavra chamada bom senso. Às vezes, nessas discussões acaloradas, né, junto com os avaliadores, às vezes falta um pouco de bom senso para a gente entender bem como essas coisas operam na prática, né? Dá o microfone só para ela dar a última palavra e nós vamos encerrar, porque senão o Zé Aparecido sobe aqui e começa a falar. E nesse sentido, pessoal, só para vocês saberem, né, bom senso é uma palavra ótima, né, mas a gente orienta, sim, os avaliadores para que, na falta do entendimento, ou às vezes até, gente, quantos de vocês, no processo aí da avaliação em si, se depararam com situações assim, temos que avaliar, temos que passar, passou, não viu adequadamente aquilo que você realmente, de repente, está tendo como uma não conformidade, porque está lá o voo marcado para dali meia hora e tem que fazer a reunião final. Mas, o que pode acontecer? Você não teve o consenso ali no final, na reunião final, vai para a SEGECRE, manda para a DICLA resolver. Entendeu? Porque daí a gente vai buscar com vocês e com o avaliador o que efetivamente vocês mostraram para eles, ou já tive situações nesse caso, né, de analisar uma contestação, de que não houve tempo hábil para o avaliador olhar tudo o que você tem lá de registros, de informações sobre aquele assunto. Eu acho que foi boa a discussão, Berenice, e muito boa a sua intervenção. Esse é um assunto que nós vamos sempre enfrentar. Vai chegar uma hora que nós vamos achar um denominador comum aí, que todo mundo vai sair satisfeito. Eu acho que quando a gente aumentar o número de provedores, essa é a minha defesa, viu, Berenice, já falamos sobre isso. Nós precisamos ampliar o número de escopos acreditados para poder oferecer aqui em São Paulo. Em São Paulo tem uma infinidade de laboratórios e a gente atende um grupo muito pequeno. Os laboratórios precisam disso até para reduzir as suas despesas com importações e com essas questões de desembaraço com a Anvisa. Tudo Sim. Isso é um grande desafio que a gente vai ter que vencer. Gente, eu preciso intervir e acabar, porque tem uma palestra agora muito legal sobre ESG, mas eu queria primeiro agradecer ao Mark Ives, né? Ele já faz parte da família, né? Já é a segunda vez ou terceira que já está com a gente, e vamos contar outras vezes, porque os seus temas, os temas que você nos apresenta aqui são sempre muito interessantes e está dentro dessa lógica, vamos dizer, da metrologia, que é o nosso grande desafio. Tá bom? Mais uma vez, obrigada, Mark, por sua apresentação, a foto oficial. Aí está o Media Code para vocês baixarem as palestras de hoje.